Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós nos reunimos mais uma vez para prestarmos culto ao nosso Deus. E é com grande satisfação que nós fazemos isso. Nos alegramos porque, a despeito das limitações que nós temos tido, os cultos continuam sendo feitos. Nós continuamos unidos espiritualmente e através desse canal, os cultos pela internet, muitas pessoas continuam sendo abençoadas. Nós temos, graças a Deus, atendido às demandas das autoridades para combatermos essa pandemia, mas também nós temos continuado pregando o Evangelho de modo sensato, com sabedoria. Isso nos dá satisfação. Com isso em mente, eu queria convidá-los para nós prestarmos culto a Deus, o qual nós celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Convido-os para lerem comigo o livro dos Salmos, onde a palavra de Deus diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar. São mais do que se pode contar. Palavra do nosso Deus. Vamos orar? Vamos invocar a presença de Deus aqui, vamos pedir a Deus para presidir esse culto. Senhor Deus, Pai bendito e Pai santo, te louvamos, Senhor, neste momento em que nós abrimos esse culto. Te adoramos, ó Deus, porque o teu cuidado por nós, a tua graça toda manhã se renova. Ó Deus, nós queremos agora te pedir, toma o primeiro lugar nesse culto. Permite, ó Deus, que por meio dele o teu nome seja adorado, tu sejas louvado. Permita também, Senhor, que tudo que ocorrer nesse culto seja segundo a tua santa vontade. Permita, ó Deus, que por tua graça infinita, por obra do teu Espírito Santo, pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam abençoadas e nossas vidas sejam transformadas. Senhor, essas coisas nós oramos, certos de que tu nos ouves, certos de que tu nos respondes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Vamos louvá-lo? Vamos bendizê-lo? Ó qual cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Ó, na
na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apresado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Meus irmãos, esse é momento de confissão de pecados, momento de quebrantamento, é um momento em que nós temos a oportunidade de examinar os nossos corações, ver se há algo que nós percebemos ser contradição entre aquilo que Deus espera de nós e o que temos feito, pensado ou deixado de fazer. Inspirando esse momento, eu queria convidá-los para lermos juntos a palavra de Deus, onde do apóstolo Paulo nós lemos: mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vamos curvar nossas cabeças, aí onde você está, na tua casa agora, enquanto ouvimos o cântico espiritual. Vamos falar com Deus, vamos abrir-nos para Deus. Deus está presente, Deus está conosco, Deus quer nos perdoar. Oremos silenciosamente. Se confessarmos os nossos pecados, Louvai ao Senhor, cantai-lhe louvores, um cântico novo, todas as terras cantem ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. Estas são diferentes expressões que nós encontramos nas Escrituras Sagradas e todas têm a mesma mensagem: cantar ao Senhor, expressar a alegria da salvação,
expressar o contentamento por ter recebido vida e vida em abundância. E é isso que nós vamos fazer agora. Fazer das nossas cordas vocais, transformá-las em instrumentos de adoração a Deus. Vamos cantar ao Senhor? Cantemos, porque Deus habita no meio dos louvores. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade que o Rei Jesus em breve voltará. Virá com seu poder e majestade e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar
resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ouvir a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem, o tema do nosso culto está vinculado a esse período litúrgico que é o de antecipação, de expectativa da Páscoa. Por isso, inclusive, vocês podem observar que o nosso altar está devidamente paramentado, com as cores do tempo que antecipa a Páscoa, a Quaresma. A liturgia metodista, ela nos prepara para os tempos da salvação. Com isso em mente, eu quero convidá-los para juntos meditarmos sobre o tema da cruz de Cristo. E o título da pregação é Nada a saber senão a Cristo crucificado. Para isso também quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, apenas 2 versículos, os 2 primeiros versículos. 1 Coríntios 2, versículos 1 e 2, onde a palavra de Deus diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vou repetir a segunda parte dessa passagem, onde está dito: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Meus irmãos, aqui se trata de uma fala bem pessoal do apóstolo Paulo.
Paulo, o apóstolo, escrevendo aos crentes da cidade de Corinto, ele fala sobre o conteúdo da sua pregação, mas fala também sobre a forma da sua pregação. Paulo, em certo sentido, ele começa dizendo o que não foi a pregação dele. A pregação de Paulo, ela não estava preocupada ou focada na retórica ou na riqueza argumentativa em primeira instância. Não significa que ele não fizesse isso, mas em primeira instância a preocupação de Paulo não era com uma linguagem mais complexa, ainda que ele também pudesse fazê-lo, porque nós já sabemos, pelo testemunho das Escrituras e pelo estudo da exegese do Novo Testamento, que Paulo, por exemplo, era uma pessoa de uma excelente formação. Paulo era um doutor formado aos pés de Gamaliel. Paulo tinha carreira garantida no judaísmo do seu tempo. Se nós, inclusive lermos as cartas de Pedro, o apóstolo, referindo-se a Paulo, ele diz que Paulo, às vezes, escrevia as coisas difíceis de serem entendidas. Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, entretanto, ele diz, olha, quando eu estive entre vocês, anunciando o Evangelho, a minha linguagem, o meu testemunho, a minha pregação sobre as coisas de Deus, o Evangelho que eu levei para vocês, não foi uma manifestação de Bíblias abertas, ostentação de linguagem ou de sabedoria. Nós sabemos, meus irmãos, que o Evangelho pode e deve ser pregado nas mais variadas formas. Quando se prega o Evangelho, por exemplo, a grupos como as crianças ou os adolescentes, é natural, aceitável, eu diria inclusive necessário que a apresentação do Evangelho, a própria linguagem, seja adequada a esse público. Paulo mesmo, falando do seu ministério, ele disse que fez-se pobre entre os pobres e, procurando com isso, se identificar com o público com o qual ele falava. A pregação, ela tem a sua centralidade no culto evangélico. Essa talvez é uma das marcas do culto evangélico, se nós o comparamos com o culto católico. Desde a reforma luterana do século XVI, a pregação da palavra de Deus ocupa a centralidade do culto evangélico. O centro do culto evangélico não é, por exemplo, o louvor, como em muitas comunidades nos últimos anos se tornou uma realidade. Não, o centro do culto evangélico, desde a reforma protestante, é a palavra de Deus. Mas é também bom lembrar que o centro do culto é a palavra de Deus e não palavra humana. O culto não precisa e não deve ser um exercício de falação sem fim, de culto à personalidade, o que também muitas vezes nós podemos observar. Quando o pregador, a pregadora fala muito e fala muito de si, ele seguramente deixou de cumprir essa premissa do culto evangélico protestante. Ele não fala da palavra de Deus, mas fala de si, fala mais do que o necessário, mais do que aquilo que convém. Isso em mente, eu queria passar para a segunda parte dessa pregação. A questão não é somente o que devemos pregar, porque parece que está claro para nós que o que nós devemos pregar é a palavra de Deus, pura e simplesmente a palavra de Deus. Mas queria falar um pouco sobre esse pregador, Paulo, que nesse texto que nós lemos, mais uma vez, procura se defender, mesmo que não fosse necessário, mas Paulo procura então se defender. Primeiramente ele diz o que a pregação dele não foi.
Mas agora Paulo vai e diz no que consistiu a sua pregação. Bíblias abertas, versículo 2, Paulo diz, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. De uma única vez, Paulo ele fala de verdades profundas que deveriam e que deverão sempre orientar, inspirar a nossa prática de fé, a pregação do Evangelho. Paulo entendeu claramente o centro do culto cristão, o centro do Evangelho é Cristo. O centro do culto evangélico é Cristo. Nós não pregamos a nós mesmos, nós não pregamos a uma igreja, a uma ideologia, a uma doutrina. Não, essas coisas, mesmo não sendo ruins em si, nunca foi e não deverá ser o centro da pregação cristã. O centro da mensagem do Evangelho, se quiser continuar sendo Evangelho, deve ser, sim, Jesus Cristo. Paulo, mesmo sendo um grande intelectual, Paulo soube perceber claramente, em se tratando de pregar o Evangelho, não ajuda muito misturar o Evangelho a outras ideias. Quando pregamos, devemos pregar o centro do Evangelho, o Evangelho propriamente que é Cristo. Paulo, quando diz que nada desejou saber senão a Cristo, ele nos ajuda muito bem a fazer uma distinção, porque ele fez essa distinção. Qual seja? A distinção entre o anúncio da salvação e o Salvador. O anúncio da salvação é a pregação e o Salvador é Cristo. Nós, eu repito, meus irmãos, não pregamos a nós mesmos, não pregamos a uma doutrina. A igreja não prega a si mesma, não. A igreja, quando prega a si mesma, quando faz propaganda de si, quando um pregador, uma pregadora fala de si mesmo, fala da sua própria vida, ele está incentivando as pessoas ao culto à personalidade, à idolatria. Quando uma igreja prega a si mesma, as suas doutrinas, a sua estrutura, a igreja errou o alvo, porque o centro do Evangelho é Cristo. Mas Paulo, ele não fala somente que pregou a Cristo, ele fala que pregou a Cristo crucificado. E eu me alegro muito porque a arquitetura da nossa igreja, da Igreja Metodista, tem no seu centro uma cruz obviamente vazia. O púlpito sempre deverá estar à margem e não no centro. Isso é uma linguagem didática da liturgia metodista cristã. Por quê? Porque nos ensina que o centro não é o pregador, o centro não é a pessoa humana, não. O centro é a palavra de Deus, Cristo, a cruz de Cristo. Isso será uma didática, uma pedagogia, porque sempre que uma pessoa vem cultuar a Deus neste templo, a pessoa sabe imediatamente, opa, aqui o centro não é o pastor, não é a pastora, aqui o centro não é a competência intelectual do pastor ou da pastora, aqui o centro não é a própria igreja, não. O centro é a palavra de Deus. Se agarrar à palavra de Deus, Cristo, a palavra encarnada, e mais do que isso, Cristo crucificado. E aqui então eu chego à terceira e última parte desta pregação. A cruz de Cristo. Eu ouso então dizer, meus irmãos, que a cruz de Cristo é sim o coração da pregação cristã. Por quê? Primeiramente porque nós pregamos o que Cristo pregou. Jesus Cristo começou o seu ministério terreno e o que ele disse aos seus discípulos? Ele fez um convite. Ele convidou os seus discípulos para se tornarem prósperos, para ficarem ricos? Não. Mesmo que essa seja a pregação recorrente em muitas igrejas hoje, Jesus Cristo não pregou isso.
Jesus Cristo, quando pregou o Evangelho, ele disse: vinde a mim. Vinde a mim os cansados, vinde a mim os que estão sobrecarregados. Mas na mesma fala, Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me. Porque quem não é capaz de fazer isso, não é apto. Tomar a cruz. Jesus Cristo começou o seu ministério não oferecendo prosperidade financeira aos seus discípulos e discípulas. Jesus Cristo não começou o seu ministério falando de um mundo só de belezas para os seus discípulos. Não, Jesus Cristo ofereceu a cruz. Paulo, no seguimento de Jesus, preocupado em ser coerente e fiel ao anúncio de Jesus, o que ele prega? Olha, nada desejeis saber entre vós, senão a Cristo. Porque é só Ele que salva. Mas Cristo crucificado. Meus irmãos, a cruz é sim o coração da pregação. Porque na cruz se opera aquilo que Martim Lutero chamava de a troca feliz. Por que troca feliz? Porque Cristo morreu em nosso lugar. Cristo tomou em nosso lugar a cruz. A cruz de Cristo significa a identificação, a substituição. Cristo morreu para que nós não tivéssemos que morrer. Cristo morreu para nos dar vida. É na cruz de Cristo que se opera efetivamente a nossa salvação. Na cruz de Cristo, todos os nossos pecados estão perdoados. Eu, particularmente, meus irmãos, tenho isso como um bem maior, não há outro. E eu espero sempre me agarrar à cruz de Cristo, porque eu sei que na cruz de Cristo os meus pecados estão perdoados. Na cruz de Cristo, portanto, meus irmãos, Deus revela o seu amor. Isso parece paradoxal. Sim, na cruz de Cristo Deus revela o seu amor, porque na cruz Deus morre por nós. O Verbo de Deus, o Filho de Deus, morre por nós. Isso é amor, para que tivéssemos vida. Meus irmãos, a cruz de Cristo é também o oposto de uma banalização do Evangelho. É, porque podem estar certos, por mais que isso seja sedutor, quando pregadores e pregadoras oferecem tudo de bom, um mundo maravilhoso, e não a cruz de Cristo, ele está muitas vezes agradando as pessoas e, com isso, talvez abarrotando as igrejas. Mas ele pode estar certo que ele está pregando um outro evangelho. Pregar a cruz de Cristo é a nossa tarefa. Se isso implica encher a igreja ou não, meus irmãos, a nossa tarefa não é pregar outra coisa senão a cruz de Cristo. Ela sim pode transformar as pessoas. A cruz de Cristo é tudo menos uma graça barata. Sabe por que não é uma graça barata? Porque ela indica que ela custou caro a Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, a cruz de Cristo é a marca do seguidor, da seguidora de Cristo. A cruz de Cristo é um emblema dos discípulos e discípulas de Jesus. Quando nós reconhecemos a centralidade da cruz de Cristo e desejamos seguir com a cruz de Cristo como um espelho para nós, significa que nós acolhemos das mãos de Deus tudo que Ele quer nos dar. Significa que nós levamos o Evangelho a sério, que nós desejamos seguir à risca os mandamentos de Deus, que nós desejamos ser discípulos e discípulas de verdade e nos empenharmos para praticar o que Cristo nos ensinou. O amor, a misericórdia, o perdão, a verdade, a justiça. Esses são os sinais identificadores de um discípulo, uma discípula de Jesus. Meus irmãos, isso é coisa fácil? Não, não é coisa fácil. Tanto é que no templo de Jesus, quando ele pregava a cruz, uma vez, inclusive, as pessoas foram embora. E um dos discípulos de Jesus, quando viu as pessoas irem embora e a atitude de Jesus diante daquilo, ele disse: olha, de fato, esse discurso é duro.
Seguir a Cristo não é coisa simples. Seguir a Cristo pode ser que não seja para todos e todas. Mas seguir a Cristo, eu diria, meus irmãos, é o mais fascinante projeto de vida. Seguir a Cristo é mais, e espero não chocá-los com isso, seguir a Cristo é muito mais do que ser membro de uma igreja. Porque na igreja pode sim acontecer de haver muitas pessoas que estão longe de serem discípulos e discípulas de Cristo. Seguem a ideologias, e muitas vezes ideologias perversas. Seguem as próprias ideias. Seguir a Cristo é um projeto fascinante. Eu queria inspirá-los, estimulá-los a continuarem no seguimento de Cristo, colocando a cruz de Cristo no centro. Que Deus nos abençoe. Que isso inspire-nos, especialmente agora, quando nós nos preparamos para celebrar a Páscoa de Jesus Cristo. Lembrando sempre que o domingo da ressurreição não aconteceria sem antes a sexta-feira da paixão, a cruz de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já nos preparamos para o encerramento desse culto e eu queria convidá-los, antes, porém, de orarmos e recebermos a bênção, nos alegrarmos com os aniversariantes, pessoas que recebem mais um ano de vida como um presente. Amanhã, Juliana Estrela, ela aniversaria. E no dia 30, no dia subsequente, Beatriz Rodrigues e o Rafael Coelho aniversariam. No dia 31 é dia do Antônio Augusto, nosso querido Antônio Augusto aniversariar. E no dia 3, Ana Paula, lá da comunidade do Alarico, aniversaria. Nós nos alegramos muito com essas pessoas e desejamos a elas as mais ricas bênçãos no dia do seu aniversário. Quero fazer 2 comunicações, meus irmãos. A primeira delas é que a liderança da igreja, a CLAM, que é o grupo que no interregno dos concílios locais coordena a igreja, se reuniu para tratar da crise que se abateu sobre nós, agora mais aguda, da pandemia. E diante dos números que se avolumam de mortes e de infectados pela Covid-19 e também orientados por médicos da nossa igreja, pessoas especializadas que representam muito bem a ciência, inclusive nós temos na nossa igreja professores universitários que estão se debatendo, tratando desse assunto com muito rigor e cuidado, e nós somos então recomendados a fechar a igreja pelos próximos dias. Nós não teremos culto presencial, não tivemos hoje e não teremos também no próximo domingo. No dia 15, a liderança da igreja se reunirá novamente para deliberar sobre se abrimos a igreja novamente ou não. Por hora, então, repito, não teremos culto presencial. Não tivemos hoje de manhã e não teremos no próximo domingo. Essa é uma atitude nossa que a gente julga que é sensata diante dos riscos que nós estamos enfrentando. Já são mais de 300 mil pessoas que morreram. Isso não pode ser banalizado, isso não pode ser desconsiderado. São 300 mil famílias que, em um ano, sofrem. Isso é uma tragédia. O Brasil, lamentavelmente, agora ocupa o primeiro lugar, já considerado pela Organização Mundial de Saúde, inclusive um risco para a humanidade como um todo, porque nós estamos, infelizmente, com a pandemia sem controle no Brasil. Não precisa dizer, meus irmãos, que o cuidado nosso deve redobrar. Se não tiver necessidade, fica em casa. Use a máscara. Máscara salva vidas. E álcool gel, lavar as mãos, são medidas simples que salvam vidas. Se nós tivéssemos sido mais criteriosos, se algumas autoridades brasileiras tivessem se orientado por isso, seguramente nós não teríamos essa tragédia que temos hoje. Isso é lamentável. Segunda comunicação, que tem a ver com isso, meus irmãos, é que nós teremos a Santa Ceia virtual agora também no segundo domingo. Nós tivemos hoje, às
18h30, e teremos também no próximo domingo. E é ao vivo. Você vai no site da igreja e você pode participar. Nós recomendamos que você faça isso. O pastor Azoil tem presidido esse momento e tem sido uma bênção. Pessoas que, por seus motivos, de saúde, prevenção, não tinham vindo ao culto presencial, o pastor Azoil entendeu que era muito importante que fosse criada a oportunidade das pessoas que não podem ou não podiam vir ao culto presencial, que possam tomar a Santa Ceia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para terminar nosso culto? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela Tua palavra, especialmente pela cruz de Cristo, que é o caminho da salvação. Nela nós encontramos vida eterna. Ó Deus, que nós possamos fazer da cruz de Cristo o centro da nossa vida, pregação e conduta. Inspira-nos, ó Deus, a sermos como Cristo, que não fugiu da cruz, que não fugiu dos desafios do seguimento de fazer a Tua vontade. Inspira a Tua igreja como um todo, ó Deus, para que a cruz de Cristo seja, sim, uma inspiração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Sua glória.